Sejam muito bem-vindos ao Projeto Boa Sorte, um canal onde a gente fala de HIV, prevenção, sexo, saúde e fala de relacionamento também. Eu sou Gabriel Estrela e briguei com meu namorado, que não pode chamar de namorado, é um rolo esquisito. Tem outro vídeo que eu falo sobre isso, não vou entrar nesses detalhes de novo. O que aconteceu? Não importa, que eu não vou ficar contando os barracos da minha vida pra vocês, seus enxeridos. Não, mas é sério, é porque a briga não importa, eu quero falar sobre depois da briga, tá? Mas brigamos, eu e o boy. Brigamos muito feio. A gente se fala muito pelo WhatsApp o dia inteiro, assim, mesmo que a gente não consiga se ver com tanta frequência, porque ele mora um pouco longe, mas a gente se fala muito. E ele passou uma semana sem falar comigo, de visualizar minhas mensagens e não responder. Ele falou, ele avisou, não vou te responder. E eu falei, então vou te dar bom dia e boa noite, porque o momento que você decidir que quer me responder, eu tô dando uma oportunidade. E ficou esse o nosso acordo. Mas ele só visualizava e não respondia, era tão triste. Até que uma semana depois ele começou a responder os meus WhatsApp. Mas aí eu chamava ele pra gente conversar, ele não queria ainda. Fomos conversar, ele não queria vir na minha casa conversar. Tipo, foi muito feio mesmo, assim. Eu juro que tudo isso é relevante mais pra frente. Chegou aqui em casa pra gente conversar, consegui convencer ele, pedir pra ele reconsiderar, ele veio. Não me tocava, não queria beijo, pediu pra eu não tocar nele. Foi bem tenso o negócio. Ah, Gabriel, a briga foi muito feia? Você fez alguma coisa muito bizarra? Não. A questão não é se a briga foi muito feia ou não. A questão é que ele reagiu dessa maneira. Ele precisava do espaço dele. Ele precisava se reconstruir antes de poder se conectar comigo pra gente resolver essa briga. Eu sou de ficar junto. Eu sou assim, brigou, gruda. Porque eu acho que quando a gente tá mal enquanto casal é que a gente tem que estar mais próximo pra evitar que essa vulnerabilidade do relacionamento se transforme em algo pior. Mas não é todo mundo assim, ninguém é obrigado a ser assim. Isso não é certo, não é errado. É o jeito que eu aprendi e que eu prefiro. O boy falava pra mim, inclusive, eu tô muito irritado e se eu te encontrar eu vou te tratar mal e eu não quero fazer isso. Então, mesmo ele querendo ficar sozinho, tinha um pensamento na gente nisso, né? Ele não estava sendo egoísta, ele não estava tentando me punir, ah, você me fez mal, então agora você não vai me ter. Não era isso. Ele precisava do tempo dele. E eu nessa história, roendo unha. A verdade é que respeitar o espaço do outro não é tão fácil quanto a gente gostaria que fosse. Porque quando a gente está em cima, quando a gente está junto, a gente consegue interpelar por nós mesmos, interpelar pelo aquilo que a gente acredita, né? Então se você está junto com uma pessoa e ela começa a dizer alguma coisa que você discorda, você consegue interromper esse raciocínio e falar, cara, eu acho que não é muito bem por aí. Quando a gente deixa ela sozinha, ela vai vaguear por esses pensamentos sem o nosso controle. E olha só, que direito a gente tem de controlar o que o outro sente ou pensa. Mas dá um medo do caralho, né? De você se afastar de alguém e saber que talvez essa pessoa esteja sozinha, decidindo que não quer mais estar com você. E a gente acha que se a gente estivesse com a pessoa, a gente poderia convencê-la a não ir embora, convencê-la a não nos deixar, o que talvez até seja verdade. Mas será que a gente quer esse relacionamento em que o outro já decidiu que quer ir embora e a gente força ele a ficar, né? Seja por uma questão emocional, de uma chantagemzinha ali afetiva, da gente exacerbar os nossos sentimentos como se a pessoa fosse responsável por eles e ela não é, né? Nós somos responsáveis pelo que a gente sente. E aí a gente encontra ferramentas para a pessoa sentir que ela nos deve alguma coisa, que por isso ela não pode ir embora. É o que acontece com muita frequência em relacionamento. Não necessariamente isso vai acabar de forma desastrosa, porque talvez de fato fosse só um momento ruim e ficar junto faz ali no futuro você entender que de fato foi melhor ter ficado junto. Mas tá, aí o negócio da autonomia, da pessoa decidir o que ela quer. Porque a gente valoriza muito essa coisa de estar presente, mas a gente não sabe o que fazer com essa presença se essa presença é o estímulo que está fazendo o outro se sentir mal. Eu quero estar presente e eu acho que isso é o melhor para nós.
mas você me diz que a minha presença tá fazendo mal para nós nesse momento. Cadê equilíbrio? Porque, inclusive, se você tá machucando a pessoa no processo de tentar remendar um relacionamento, você também tá fazendo mal pro relacionamento. Porque talvez você esteja promovendo uma associação de que resolver um relacionamento significa dor, dor individual, né? Que precisa doer pessoalmente, que um precisa abrir mão, que a pessoa precisa passar por cima das suas próprias necessidades e desejos em prol do que seria melhor para os dois. Acho que até um nível isso pode ser interessante, mas não é obrigação de ninguém. Deixar o outro ter o espaço dele exige muita coragem. E talvez o outro sozinho tome uma decisão que traga frustração pra gente sobre as nossas expectativas. Mas isso não é culpa da outra pessoa. E aí vai ter gente que vai falar assim, por isso que não pode criar expectativa, porque criar expectativa você se machuca. Não, o problema também não é criar expectativa. Porque se você não cria expectativa, você não tem pra onde ir. Né? É a partir das expectativas que a gente tem estímulo, incentivo, energia, tesão de continuar com o relacionamento, de continuar com qualquer empreitada na vida. É porque a gente tem expectativas de que aquilo vai trazer benefício pra gente. O problema não é a expectativa, é a gente não saber lidar com a frustração das nossas expectativas. Né? É a gente não reconhecer que nós criamos as expectativas, então nós que vamos lidar com elas. Costumo dizer que expectativa é um negócio que você não pode criar como latifúndio, que você cria só uma expectativa de monte para ver se rende, e aí se aquela não render, você se fudeu e não tem mais nenhuma. Você cria expectativa com cultura de subsistência. São várias expectativas assim que você vai criando, que se uma não dá certo, naquela semana você come rabanete pelo menos. A couve não vingou, mas as batatas tão lindas. Olha esse Gabriel falando de permacultura. Permacultura não, permacultura é troca, né? Agricultura, geografia. Se a gente entende que essa frustração, que a nossa mágoa não é culpa do outro, talvez fique mais fácil então da gente se afastar. Da gente entender que não existe nada que o outro pode fazer que vai tirar o nosso sossego nesses casos. Se eu estou em paz, reconhecendo que o outro é um ser independente, livre para escolher o que ele quiser, mesmo que eu sinta falta, mesmo que o outro decida se afastar, eu vou ficar bem. Vou ficar bem porque eu sei que eu respeitei a decisão de uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho, muito apreço. Vamos ter respeito também. Tá, amores? Não basta ter amor, não basta tesão, tem que ter o negócio do respeito também. Aí a gente faz o quê? Dá espaço e deixa o outro se resolver primeiro, pra depois a gente se resolver com ele. Se resolver talvez significa um sexo muito bom, de reconciliação, mas talvez signifique que você tem que devolver uma blusa, terminar de ler correndo aquele livro que ela te emprestou, porque você não faz mais parte da vida dessa pessoa como você fazia antes. E tá tudo bem, a vida segue. Ficar sozinho significa que a gente está com nós mesmos. Muito livro de autoajuda. A gente nunca tá em silêncio, a gente sempre tá ouvindo os nossos pensamentos. Então faz bem pra gente também. Às vezes, né, um relacionamento que acaba permite que a gente reflita melhor sobre quais são as nossas demandas, sobre o que a gente está precisando, e assim a gente se reorganiza e vai dar pro próximo da fila, procura outras conexões, né? Mas a gente só vai poder entender de fato o que a gente precisa se a gente tiver com esse momento nosso. E aí a outra pessoa precisa disso também. Então respira fundo e deixa aí. Mas deixa aí mesmo, não é dar espaço como se fosse um joguinho. Eu não vou ligar porque a pessoa vai me procurar. Não, deixa aí como quem sabe que às vezes a gente precisa mesmo estar sozinho e deixa a outra pessoa se resolver um pouquinho. E aí ao invés de você ficar sozinho, angustiado, tentando imaginar o que a outra pessoa está pensando, escuta você. Quando o outro está sozinho, você está sozinho também nesse momento. Então aproveita. Para quando vocês se reencontrarem, você poder ser mais claro e objetivo sobre o que você precisa. E poder pedir para essa pessoa exatamente o que você precisa. Ter uma conexão mais sincera, né? mais lúcida. Acho que isso traz benefício para todo mundo. Saber o que quer. E o outro não sabe. E você não sabe. E às vezes o que é bom para os dois não é bom para um individualmente.
né? E a vida é esse negócio do malabarismo. Um dia é pra você, outro dia é pra mim. Citei Range neste canal. Sim. Vamos aproveitar nosso tempo sozinho. Sim. Aquela história do jardim, das borboletas, quase isso. Todo momento que a gente tá sozinho é um momento da gente entrar em conexão com nós mesmos e isso ajuda a gente a criar relações mais interessantes. Então vamos junto, vamos. Mas só depois da gente ter ido um pouquinho só a gente também. Mandem relatos, porque essa é a hora que a gente se entrega. Pensa aí, você já teve algum momento que você virou pra uma pessoa e falou assim, preciso ficar sozinho neste momento, e a pessoa ficou em cima marcando, e você ficou puta e quis que a pessoa morresse? Agora pensa o contrário, quantas vezes alguém já não te pediu um tempo, não te pediu um espaço ali pra pensar, e você ficou em cima atrapalhando o processo dessa pessoa? Hã? Comenta aqui.